Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou continuar com aquela aula do Mixang e eu vou mostrar para vocês aqui esse livro que está aqui no computador agora, né? Esse aqui que se chama Além do Materialismo Espiritual, é o livro do Shogyan Trungpa. Esse Além do Materialismo Espiritual é uma transcrição das apresentações dele aqui nos Estados Unidos, né, que foi ele que fundou esse tipo de ideia, né, de filosofia, eu acho. E existe esse livro traduzido em português, né. Esse livro aqui, que são as palestras dele, que é onde ele fala sobre o que é o Mixang. Dessa vez aqui, eu não vou falar, não vou contar o livro para vocês aqui, porque ele é muito longo. Eu separei alguns pedaços aqui para a gente ver algumas coisas, né? E eu tenho certeza que essa aula aqui também vai ser difícil de algumas pessoas entenderem, mas eu vou fazer o possível assim para deixar o mais fácil possível para que vocês entendam assim, e que eu acredito, né, que vocês talvez consigam enxergar alguma coisa além depois da aula aqui, né? E é muito simples, eu não vou fazer nada demais, assim, eu só vou mostrar o que existe já na nossa frente mesmo, né, assim, que isso é noticiado e tudo, é mostrado, mas a gente não consegue ligar essas coisas porque a gente vive numa sociedade em que algumas pessoas muito poderosas, que são donas de tudo, assim, né, que são principalmente da propaganda, noticiário, essas coisas da televisão, elas acabam padronizando ideias para quem assiste muito tempo, né, assim, para grupos, assim, lugares onde assistem muita TV, acabam tendo uma visualização do mundo ao redor padronizado pela televisão, né? Então padronizado por algum tipo de coisa, ou por uma revista, ou por um jornal, né? Então acabam colocando esse tipo de ideia dentro da nossa ideia, assim, né? Dentro da nossa mente, assim. Então a gente acaba acreditando, né? Porque tudo que contam pra gente, né? Se a gente não pode confirmar o que acontece, então a gente acaba acreditando. E com a gente acreditando nessas coisas, achando que essas coisas estão totalmente corretas, então acaba que a gente tem uma mentalidade padronizada, direcionada por algum tipo de mídia, né? Algum tipo de agência que direciona o meu tipo de pensamento, né? Muitas pessoas, inclusive aqui, em todo lugar do mundo, assim, elas conseguem entender que existe esse tipo de manipulação de ideias, né? Porque ele padroniza um tipo de ideia a favor de empresas, de indústrias, companhias, né? Porque normalmente se faz isso porque vende-se produtos, né? Porque são propagandas de certos produtos em que criam situações que a gente acaba achando que são verdades e acaba acreditando simplesmente, né? E acaba levando esse tipo de coisa como a vida nossa, né? É bem complicado. Eu falei que ia ser complicado e vai ser bastante complicado porque não é uma coisa muito simples de se entender. Ele até diz aqui, né? Eu vou até falar um pouquinho aqui, né? Do Além do Materialismo Espiritual, que é do Shogyan Trungpa, tradução de Otávio Mendes Cajado, revisão e conteúdo e forma a cargo do Grupo de Estudos do Dharma de São Paulo. Título original Cutting Through Spiritual Materialism, de 73. Aqui no começo já diz, né? O percurso correto do caminho espiritual é um processo muito sutil e não alguma coisa que possamos atirar-nos ingenuamente. Existem numerosos desvios que levam a uma distorção egocentrada da espiritualidade. Podemos iludir-nos imaginando que estamos nos desenvolvendo espiritualmente, quando na verdade não fazemos senão fortalecer o nosso egocentrismo por meios de técnicas espirituais. A essa distorção básica pode dar-se o nome de materialismo espiritual. Então aqui só nesse começo aqui, né, do caminho espiritual que ele já conta aqui, né, já mostra que não é uma coisa muito simples, mas também não é uma coisa muito difícil, porque se você acabar lendo esse livro, né, porque muita gente não vai ler, né,
Mas para quem quer conhecer um outro tipo de filosofia de vida, né, assim, de outro tipo de pensamento, então é importante ler outras coisas para a gente entender e comparar com a nossa ali, para ver onde tem similaridades e onde tem diferenças, né, e a gente entender essas diferenças e similaridades. Aqui continua e ele vai mostrando assim, né? Ele vai contando de acordo com a tradição budista, né? O caminho espiritual é o processo de atravessar e superar a nossa confusão, de descobrir o estado desperto da mente, né? Então, como ele fala aqui, né? O caminho espiritual é o processo de atravessar e superar a nossa confusão, né? Então, por que a gente vive numa confusão? A gente vive porque a nossa vida aqui ocidental principalmente, mas não é a exclusividade ocidental. Na China é assim, no Japão é assim, nas Filipinas é assim, todo lugar no mundo já é assim. Existem grupos menos materialistas do que outros, né? Mas no geral todo mundo é igual, né? Todo mundo é materialista e todo mundo precisa dos confortos, precisa comprar, precisa de roupa, precisa, tem vaidade, tem o ego junto, né? Então precisa comprar essas coisas em qualquer lugar no mundo, tanto aqui quanto na China. Mas o que existe de diferente, assim, em alguns grupos de pessoas, é essa confusão sobre a solidez da nossa vida aqui, né? Sobre a nossa vida ser isso que a gente precisa, né? Então a nossa vida é o quê? É a gente ter um carro, a gente ter casa, a gente ter essas coisas assim. E quem não tem isso é pobre e quem tem ou que tem muito parece ser superior, né? E as coisas não são assim, na verdade, né? Ele pode até parecer superior financeiramente, né, materialmente, coisas assim, mas é só isso, né? Acaba sendo só um apego ao material, né? Ao status que o material caro, né, vai dar à sua vida, né? Existem várias frases de brasileiros aqui, até de uma jornalista, né, que ela falou que hoje em dia as pessoas elas não são mais, né? Elas precisam ter e mostrar o que têm do que ser, né? Então elas não precisam ser mais nada, né? Elas precisam simplesmente ter material e mostrar. Então elas já são pessoas, né? Já são pessoas com maior nível de status aqui, né? Talvez dentro da nossa sociedade, né? Então ela vai aparecer mais na mídia, ela vai para festa toda hora e coisas assim, né? Mas a vida não é só disso, né, que se faz, a não ser que a pessoa leve a vida dela só assim mesmo, né, mas vai acabar sendo muito vago a vida e vai ter muito pouca coisa assim a se orgulhar talvez depois, né, a não sei, assim, depende muito da cabeça, né. Mas existe uma outra frase aqui que é o oposto dessa daquele jornalista, que diz que é muito melhor ficar deprimida em Paris, né, e com um cartão de crédito ilimitado gastando lá, do que ficar deprimido aqui, né, ou então ser pobre aqui no Brasil, assim, e ser pobre lá em Paris seja melhor, ou mesmo sendo rica lá em Paris, seria melhor do que ser pobre em qualquer outro lugar no mundo, né? Parece ser melhor, realmente é um tipo de vida ali, né? Mas a depressão, ela não vai embora por causa de Paris e nem por causa das compras, né? Ela pode até aliviar um pouquinho o cartão de crédito, você pode comprar um carro novo, uma joia nova, que isso pode até dar um ânimo ali no caminho, ali no começo, né? Mas em seguida vai passar um dia, 2 dias, uma semana, aquilo já vai ser uma coisa comum para você, já é seu e aquela depressão ainda não vai embora, né? E aquilo vai continuando, né? E aí de repente você compra outra coisa, vou comprar uma Ferrari, daí então a Ferrari vai lá e te tira da depressão por alguns dias, mas depois volta de novo. E aí vira um ciclo também vicioso e que acaba sendo destrutivo no final, né? A não ser que consiga buscar ajuda, né? E consiga entender um pouco essa parte da vida em que não é necessário dinheiro, né? Em que é só necessário
a pessoa estar lá, né, nesse presente, como todos esses do budistas falam, né? E eu vou lembrar que isso não é uma exclusividade de budistas, né? E eu vou mostrar também. E o que ele mostra aqui nesse livro todo aqui, né, que a diferença entre o mixang e o não mixang é o apego e o amor, né? É o quanto a gente não tem apego ao material e quanto a gente tem de amor ao imaterial, à emoção, ou mesmo à natureza, principalmente, ao material, mas esse material que está ali na natureza, uma flor, uma pedra, uma água, um tronco, qualquer coisa, né? É essa semelhança entre nós e eles e o nosso desapego ao material, né? E ele diz aqui que não é uma coisa simples, né? E eu vou falar que essa é uma bem difícil mesmo de entender, né? Vou continuar aqui, ó. O cerne da confusão é o fato de o homem ter um senso de ego que ele parece contínuo e sólido. Quando ocorre um pensamento, uma emoção ou um evento, há um sentido de que alguém tem consciência do que está acontecendo. Você sente que você está lendo essas palavras, esse senso do eu, da realidade, é um evento transitório, descontínuo, que em nossa confusão parece perfeitamente estável e contínuo. Como tomamos por real a nossa visão confusa, lutamos para manter e incrementar esse eu sólido. Tentamos alimentá-lo com prazeres e escudá-lo contra a dor. Escudá-lo é proteger, né? Blindar contra a dor, contra tristezas, essas coisas assim, né? Com a depressão ali, blindar com um cartão de crédito que não funciona, né? A experiência ameaça continuamente revelar-nos nossa transitoriedade, de modo que lutamos continuamente para encobrir qualquer possibilidade de descoberta da nossa verdadeira condição. Mas poderíamos perguntar: se a nossa verdadeira condição é um estado desperto, por que nos ocupamos tanto em evitar que tomemos consciência disso? Tomar consciência significa estar desperto, significa saber e conhecer, né? Esta luta por manter o senso de um eu sólido e contínuo é obra do ego. O ego, contudo, consegue apenas sucesso parcial em sua tentativa de defender-nos do sofrimento. É a insatisfação que vem junto com a luta do ego que nos inspira a examinar o que estamos fazendo. E uma vez que sempre existem reatos na consciência que temos de nós mesmos, torna-se possível algum discernimento. E ele continua aqui, né? Uma interessante metáfora empregada no budismo tibetano para descrever o funcionamento do ego é a dos três senhores do materialismo: o senhor da forma, o senhor da fala e o senhor da mente. Na discussão que se segue sobre os três senhores, as palavras materialismo e neurótico dizem respeito à ação do ego. O senhor da forma refere-se à perseguição neurótica do conforto físico, da segurança e do prazer. Nossa sociedade altamente organizada e tecnológica reflete nossa preocupação em manipular o ambiente físico de modo a nos salvaguardar das irritações provenientes dos aspectos crus, rudes e imprevisíveis da vida. Elevadores acionados por botões de comando, carne empacotada, ar-condicionado, privada com descarga de água, velórios particulares, planos de aposentadoria, produção em massa, satélites meteorológicos, máquinas de terraplanagem, luzes fluorescentes, emprego das 9 às 5, televisão, tudo são tentativas de criar um mundo controlável, seguro, previsível e prazeroso. O senhor da forma não significa as situações da vida em si que criamos para serem fisicamente ricas e seguras. Refere-se antes à preocupação neurótica que nos impele a criá-las e tentar controlar a natureza. O ego ambiciona assegurar-se e entreter-se, buscando evitar toda e qualquer irritação. Desse modo, agarramo-nos aos nossos prazeres e propriedades, tememos mudanças ou forçamos mudanças, tentamos criar um ninho ou um playground. Então, aqui no Senhor da Forma, né,
mostra a nossa sociedade normal aqui, né, de carro, tudo, né, para trazer um conforto para a gente, né. E eu vou lembrar assim que nesse conforto que um carro, por exemplo, traz para a gente, ele traz junto a vida sedentária. Pela nossa busca desse conforto, né, a gente acaba deixando de fazer exercícios, a gente precisa fazer exercício dentro de uma academia, a gente não pode mais andar até a padaria, né? Existem pessoas que moram a 20 metros da padaria e vai de carro para a padaria porque não sei por que não pode andar a pé, né? E nem são velhos nem nada, né? E nem tem problemas nem nada, mas tem que ir de carro porque parece ser mais bonito, né? Talvez. Mas junto vem essa vida sedentária que vai acabar levando uma parte que talvez você poderia estar vivendo, né? O próximo é o Senhor da fala, né? E tem a ver com o emprego do intelecto no relacionamento com o mundo. Adotamos grupos de categorias que servem como alavancas, como meios de manipular fenômenos. Os produtos mais plenamente desenvolvidos nessa tendência são as ideologias, os sistemas de ideias que racionalizam, justificam e santificam nossas vidas. Nacionalismo, comunismo, existencialismo, cristianismo, budismo, todos nos proporcionam identidades, regras de ação e interpretação de como e por que as coisas acontecem e como acontecem, né? Aqui, novamente, o emprego do intelecto não é em si mesmo o senhor da fala. O senhor da fala indica a inclinação do ego a interpretar o que quer que seja ameaçador ou irritante, de modo a neutralizar a ameaça ou transformá-la em algo positivo do ponto de vista do ego. O senhor da fala refere-se ao uso de conceitos como filtros que nos resguardam de uma percepção direta do que é. Os conceitos são levados demasiado a sério, são utilizados como instrumentos para solidificar o nosso mundo e a nós mesmos. Se existe um mundo com coisas a que se possa dar nomes, então o eu, como numa das coisas nomeáveis, também existe. Nosso desejo é não deixar espaço algum para dúvidas ameaçadoras, para a incerteza ou a confusão. Então mostra aqui que esse nosso Senhor da fala, né, que é a nossa inteligência, ele tenta nos proteger dessa confusão, de coisas que possam questionar a nossa realidade, né? Então a gente não gosta que questionem essa nossa realidade, porque existe essa zona de conforto onde a gente se sente seguro dentro dessa área, né? E muita gente não quer sair dessa área porque ali é seguro, aquilo acontece previsivelmente todo dia, né? Ele acorda, vai trabalhar, vai almoçar, vai no banheiro, toma um lanche, volta para casa, em casa tá como ele está esperando, tem a janta e leva essa vida assim, né, esse ciclo circadiano assim, dentro dessa zona de conforto e não consegue sair disso, né? Ele não consegue não, ele não quer sair disso porque essa zona tá bom para ele, né? Essa área tá bem para ele, mas é uma área bastante limitada, né, e que é bastante reguladora na nossa mente, né? Ela não deixa a gente evoluir dessa forma, né? E aqui ele continua, né? O senhor da mente refere-se ao esforço da consciência em conservar a percepção de si mesma. O senhor da mente impera quando usamos disciplinas espirituais e psicológicas como meio de conservar a consciência que temos de nós mesmos, de nos agarrar ao senso do eu. Drogas, yoga, orações, meditações, transes, várias psicoterapias, tudo pode ser usado com essa finalidade. O ego é capaz de converter tudo para o seu uso próprio, inclusive a espiritualidade. Se aprendermos, por exemplo, uma técnica de meditação dentro de uma prática espiritual particularmente benéfica, o ego se põe primeiro a tratá-la como um objeto de fascinação e depois a examiná-la. Por fim, visto que o ego é sólido apenas na aparência e não pode, de fato, absorver coisa alguma, só é capaz de arremedar. Em tais circunstâncias, ele procura examinar e imitar a prática da meditação e o modo de vida meditativo,
Depois que aprendemos todos os truques e todas as respostas do jogo espiritual, tentamos imitar automaticamente a espiritualidade, já que o envolvimento verdadeiro exigiria uma completa eliminação do ego. E a última coisa que desejamos fazer é renunciar completamente a ele, né, ao ego. Entretanto, não podemos experimentar aquilo que estamos tentando imitar. Podemos apenas encontrar alguma área dentro dos limites do ego que pareça ser a mesma coisa. O ego traduz tudo em termos do seu próprio estado de saúde, das suas qualidades intrínsecas, experimenta um sentido de grande realização e excitação quando consegue criar um modelo desse tipo. Finalmente criou um feito tangível, uma confirmação da sua própria individualidade. Se formos bem-sucedidos em manter a consciência que temos de nós mesmos através das técnicas espirituais, o desenvolvimento espiritual autêntico será altamente improvável. Nossos hábitos mentais se tornam tão fortes que fica difícil penetrá-los. Podemos até chegar ao desenvolvimento total demoníaco da completa egoidade. Dentro da nossa mente, né, como a gente deve saber, né, existe o subconsciente e o inconsciente ainda, né? O ego está ali no subconsciente, no inconsciente, eu não sei exatamente aonde está nas pessoas, em todo mundo, né? Mas existe essa grande diferença nesse entendimento do ego, né? E ele continua aqui: se examinarmos os nossos atos, quase todos concordaremos provavelmente em que somos governados por um ou mais dos três senhores. Mas poderíamos perguntar: e daí? Isso é simplesmente uma descrição da condição humana. Sim, sabemos que a tecnologia não consegue pôr-nos a salvo de guerras, crimes, doenças, insegurança econômica, trabalho laborioso, velhice e morte. Tampouco nossas ideologias nos resguardam da dúvida, incerteza, confusão e desorientação. Nem podem as nossas terapias proteger-nos da dissolução dos altos estados de consciência que viemos temporariamente alcançar ou da desilusão e angústias daí decorrentes. Mas que outra coisa podemos fazer? Os três senhores parecem poderosos demais para serem derrubados e não sabemos com que poderíamos substituí-los. Ele vai continuando falando aqui que é bastante importante a gente entender assim que os fatores que fazem a gente se bloquear, né, e se entrar dentro dessa zona de conforto e não querer sair mais, né? E agora nessa parte aqui que eu vou começar com alguma coisa que eu escrevi aqui. Eu vou mostrar que isso que ele está escrevendo aí, né? Ele está falando que não é através de práticas religiosas, meditação, yoga, qualquer coisa assim, que você vai conseguir entender isso e vai conseguir fazer o mixang como ele ensina, né? E eu vou resumir um pouquinho aqui para a gente ver como a gente tenta fazer o mixang e o que é realmente esse mixang, né? Uma coisa que eu vou falar: mixang não quer dizer cor muito forte, nem quer dizer cor muito fraca, nem nada, né? Mixang quer dizer só o que a gente vive aqui, né? O que a gente vive e que está vendo a vida na frente ou não, né? Então, o mixang, para mim, isso, né, significa respeito pelo que você está fotografando naquele instante, né? Então, se são plantas, pessoas, material sólido, qualquer coisa, existe esse nosso respeito a essa vida também, né? Porque uma planta é viva e se a gente for pensar em átomos, energias, né? Porque a gente é feito de átomo, a planta também, e um átomo é energia, então nós somos energia, nós e as plantas, né? E essa câmera fotográfica que está me filmando, essa camiseta, tudo isso são feitos de átomos e tudo isso é energia. Então acaba que no final das coisas, microscopicamente, todo mundo aqui, inclusive uma pedra, é igualzinho nós, né? Ele não faz diferença nenhuma, ele é formado por átomos como a gente é, e entre os nêutrons e elétrons ali não tem nada, né? Tem energia. Então acaba que nós somos energia.
Então, essa ideia dessa unidade, da união das pessoas, né, significa isso, né? Todo mundo é energia, né? Então, você é energia, eu sou energia, a planta é energia. Então, energeticamente, todo mundo faz parte de uma mesma coisa, de um uno, né? Deus também. Deus, eu acredito que seja uno também, né? Que exista um, mas cada um põe um nome nele, né? E aí acaba tendo vários aí, né? Para alguns, mas é um só que existe, né? E esse um que existe, para mim, é mais para esse lado do amor, né? O amor quem prevalece. Amor a essa energia, né? A energia do amor. Eu olhando para uma planta ali, fotografando, para mim ela é parte de mim, né? Assim, porque eu vivo dentro dessa parte dela aqui, né? Desse presente que a gente tá, né? Assim, então uma flor que você vê ali assim, ela às vezes está bem bonita ali assim, o tempo de vida dessa flor é muito curto às vezes, e esse tempo que você está lá olhando é um tempo que está presente no seu tempo e no dela, no da flor, por exemplo. Então, eu vejo esse meu presente, né, que é um presente também, e acabo fotografando ele, assim, enquadrando direitinho isso e deixando o mais bonito com o que eu aprendi a deixar, assim, né, enquadrar, a compor a imagem, e tento fazer com que isso fique bonito, né? Mas essa minha impressão ali, naquele instante, naquele presente, é estar presente ali e admirando aquela flor, porque eu gosto mesmo, né? Assim, eu gosto disso, sim, porque a natureza é uma coisa bastante maravilhosa, assim, né? E uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né, é estar presente, é não se preocupar com o que passou, né? Que vamos supor o que eu fiz ontem, mesmo que tenha sido a maior besteira, né, o maior erro assim que eu tenha cometido, eu não tenho mais como arrumar esse erro, né? Eu tenho que engolir esse erro talvez, ou deixar de lado, ou pagar pelo erro ali que eu cometi, né? E ir para frente. Eu também não posso pensar no futuro, né? Se eu ficar com a minha cabeça pensando no futuro, querendo estar num lugar que eu não poderia estar naquele presente, também não é bom porque você está num presente que você não queria estar, né? E você não está entendendo por que você está nesse presente, mesmo que ele seja muito ruim, né? Então, quando a gente conseguir entender que a gente, mesmo que esteja dentro de um presente aqui, né, nesse exato momento, esteja com dívida, algum familiar tenha morrido, tenha um monte de problemas, a gente tem que aprender a enfrentar essa realidade sem querer fugir dessa realidade, né? A gente ter essas coisas que a gente pode resolver, a gente resolve, né, como pode, mas se a gente não pode resolver, a gente também não pode ficar se destruindo porque a gente tem esse problema, né? A gente, quando a gente pode resolver e é fácil de resolver, a gente resolve na hora. Mas quando não é fácil de resolver, não depende da gente, a gente também não pode ficar se preocupando muito, né? Porque não adianta, né? Então, né, se você deve uma fortuna do banco, por exemplo, e eles estão cobrando, não tem o que fazer, né? Se você ficar triste, você vai adoecer, vai acontecer um monte de coisa assim, se ficar muito preocupado, você vai acabar ficando doente e acabar piorando as coisas, né? E se você ficar feliz e não ligar, não vai mudar nada, né? O devedor, o saldo devedor continua lá, ele vai ter juros, vai continuar aumentando, feliz ou triste, ele vai continuar igual. A diferença é que triste você vai trazer um monte de problema para você. E feliz, e sem pensar nisso, realmente assim, esquecer que existe isso, porque você não tem como resolver isso naquele instante, nesse presente que a gente está aqui, é melhor porque pode vir uma solução, a gente acaba pensando melhor, né? E como não vai fazer diferença, né? A conta continua igual, então é melhor que a gente fique feliz dentro desse nosso presente, né? E quando der para resolver, né? E que a gente vai tentando, a gente resolve. E pelo menos a gente não acaba não ficando doente, né?
estar no passado, estar no presente significa, né, no passado, estar deprimido, né, porque você queria alguma coisa lá do passado e querer alguma coisa do futuro, você está com ansiedade, né? Então, não é bom estar com nenhum desses dois. É importante aprender a estar aqui e deixar as preocupações, né, o trabalho, coisas assim. Se você não tem que levar trabalho para casa, né, melhor, né? Se você conseguir sair do seu trabalho às 6 da tarde e quando você pisa para fora você viver a sua vida mesmo, né? O que você quer fazer, mesmo que seja qualquer coisa, menos pensar no passado nem pensar no futuro, né? Mas fazer alguma coisa naquele presente é melhor para nós, né? Então, se a gente consegue separar essas coisas assim, para nós é muito melhor, né? Porque a gente acaba vivendo no presente, a gente não pode mudar o passado, a gente pode mudar o nosso futuro, mas a gente tem que trabalhar no presente para a gente poder mudar esse futuro, né? E nisso que ele fala aí, além desse nosso viver no presente, ele fala em nós vivermos amando esse nosso presente, né? Amar a nós mesmos, né? A ter uma autoestima sem precisar ter o material, né? Sem precisar ter muito lastro assim, né, para se segurar, muito enfeite assim, para que a gente tenha uma autoestima alta, né? Então é importante que mesmo que a gente não tenha nada, a gente tenha essa nossa autoestima, né, que a gente saiba que nós temos força, né, que a gente tem forma de ir para frente, né, que a gente ama a natureza, que a gente ama os bichos, né, que a gente ama o próximo. Quando a gente conseguir entender isso, pode ser que a gente consiga melhorar a nossa vida, né? E o Mixang tem tudo a ver com isso, né? Assim, a nós amarmos a nós mesmos primeiro, né? Saber exatamente onde a gente está nesse nosso presente e a gente fazer isso aparecer nas nossas fotografias, né? Fazer com que a nossa alegria, né? O nosso respeito pela natureza, pelas formas, pelas coisas, pelas pessoas apareçam nas fotografias. Então, ter o olho bom significa ter um espírito bom, né? Ser um bom espírito, né? Ser uma boa pessoa, né? Não querer tanto mal assim, né? Ou nenhum mal, né? E não pensem que eu seja perfeito, assim, eu, Sitcom Sam, aqui falando tudo isso aqui, assim, que eu já entendi isso, que eu sou perfeito, que eu sou iluminado, que eu sou... Tem nada a ver, né? Isso é um aprendizado, assim, muito longo, né? Porque a gente tem que entender e tem gente que não vai conseguir entender isso porque essas pessoas, tem muita gente que não consegue sair da zona de conforto, né? Que ela é muito apegada ao material e ela não consegue tentar uma outra vida porque para ela não existe por causa dessa solidez da nossa mente, né? Do nosso inconsciente. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês aqui. Esse aqui é parte de um filme do Werner Herzog. Ele vai ter que ficar pequenininho aqui porque senão eles vão me cortar aí também, né? Então, o que eu vou mostrar aqui, ó, são as pessoas do budismo ali, mas desse budismo hardcore ali, vamos colocar assim, né? Que são as pessoas que vão para esse monte Kailash, assim, elas saem da onde elas estiverem, são milhares de quilômetros às vezes, e elas vão nessa forma aqui de andar, ó. Elas vão andando assim, ó, milhares de quilômetros, assim, elas vão, dão 2 passos, se ajoelham, oram, falam lá o negócio que eles têm que falar, deitam no chão, beijam a terra, levanta, dá 2 passos, vai de novo desse jeito, por milhares de quilômetros. Nós, ocidentais, olhando para isso aqui, para nós é uma coisa muito, muito esquisita daí, né? Para nós parece assim que são mendigos, né? Que são pessoas assim, elas estão sujas, né? Elas estão maltrapilhas e tudo, mas elas são pessoas religiosas, né? Então elas seguem esse ritual, né? Algumas vão andando até lá, né? Então isso acontece, acho que uma vez por ano, eu não sei quanto tempo, de quanto em quanto tempo acontece, mas já deve ser de um ano em ano, né? Então
nessa época, essas pessoas já começam a sair de longe e vão nesse passo aqui, né? O passo do... Aqui nós colocaríamos como os micróbios aqui, né? Que são os hippies aqui no Brasil, né? Mas são mais ou menos isso, né? Assim, eu não diria micróbios, né? Mas são pessoas mais ou menos assim, né? Então a gente olhando daqui assim, elas estão maltrapilhas, sujas, então parecem mendigas, né? Mas essas pessoas aí, elas não têm assim nenhum tipo de apego material. Elas têm esse apego espiritual delas, né? Elas buscam a iluminação e fazem esse tipo de caminhada ritual, assim, porque elas com certeza vão conseguir achar essa iluminação, né? Esse encontro com o que eles acreditam ser Deus, né? E com certeza elas vão conseguir, porque esse esforço físico que a gente tem, né, junto com esse esforço psicológico que essas pessoas estão tendo ali, né, para fazer isso, porque olhando assim parece fácil, mas se você tentar fazer, você vai ver que você não consegue fazer 5 vezes. E essas pessoas fazem por milhares de quilômetros e com uma diferença a mais ainda, né? Elas estão numa altitude assim acima de 4.500 metros de altitude, o ar é muito rarefeito e cansa muito fácil fazer isso. Essas pessoas aqui, olhando assim, elas parecem umas mendigas, mas na realidade elas são super-homens, são pessoas extremamente fortes e elas têm um psicológico delas, um espírito delas extremamente inquebrantável. Você não consegue fazer com que essa pessoa fique triste, por exemplo, porque para ela tudo nesse mundo não é triste. Tudo que está acontecendo, mesmo que seja a morte, faz parte dessa vida. Então, para quebrar o nosso espírito, por exemplo, basta a gente ficar sem dinheiro, ficar sem luz, ficar sem água, ficar sem internet, que muita gente já fica irritada muito fácil com essas coisas, né? E esse tipo de pessoa, assim, que faz esse tipo de coisa, desse tipo de caminhada aqui, né, que é uma coisa extremamente dura, ela ganha duas coisas, ela ganha resistência física e uma resistência muito grande psicológica. E eu vou mostrar para vocês aqui que isso não é uma exclusividade budista ou uma exclusividade desse tipo de pessoa. Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é o mapa do Caminho de Santiago, que é uma coisa parecida, só que católica também, né? Isso aqui é da religião católica, que tem esse Caminho de Santiago aqui, que tem 850 quilômetros, que acho que sai da França e vai até a Espanha ou Portugal, né? Não sei exatamente. Mas eu sei que o caminho todo tem uns 800 quilômetros. Então, esse pessoal vai na caminhada aqui também, ó. Vão caminhando durante 800 quilômetros. E quem já fez essa caminhada do Santiago de Compostela ou outras que existem também, essas pessoas mudaram. Essas pessoas ocidentais, né, tem vários que já fizeram e muitos desconhecidos, assim, anônimos que fizeram e muitas celebridades que fizeram e que realmente mudaram. Essas pessoas por causa desse esforço físico de andar 800 quilômetros, mesmo que você pare para comer em restaurante, mesmo que você pare para dormir em hotel, com a sua mala ali ou com a sua roupa ali, o mínimo seu possível ali, com pouco peso ali, andar 800 quilômetros é uma coisa extremamente difícil de fazer a princípio, né? Mas é extremamente prazeroso se você estiver presente nesse andar, né? Se você estiver presente, recebendo esse presente que está ali naquele cenário ali, né, na natureza. Se você estiver andando esse caminho e curtindo ali, né, a natureza, nossa, aqui isso é bonito, aquilo. Então, nisso você já vai crescendo espiritualmente também, né? E vai, às vezes, vai quebrando esse ego também, porque como é um caminho por ruas de pedra, às vezes não tem muita coisa perto, você vai ter cachorro atrás de você querendo te morder, né? Você vai ter que se defender e coisas assim, né? Vai se sujar, né? Você só vai tomar banho à noite e vai coisas assim. Então você vai sair bastante, né, dessa zona de conforto
e vai ter esse esforço físico e vai ter um esforço mental também para aguentar essa viagem. Você vai ter que colocar na cabeça que você vai ter que fazer 800 quilômetros, senão você acaba desistindo, né? E isso não é uma coisa difícil de fazer, né? Assim, a não ser que aconteça alguma coisa ali, quebra a perna, né? Machuque forte ali e tenha que parar, né? Mas sem acontecer nada, se você simplesmente se manter, né, a cada passo, a cada quilômetro, né, a cada dia que a gente vai andando, assim, coisas novas vão aparecendo, né, e dependendo como a gente recebe essas coisas novas, assim, então a gente vai crescendo, vai evoluindo o nosso espírito, né, a gente deixa o nosso espírito mais forte. Então, todos que terminam essa caminhada do Santiago de Compostela aqui, que percorre esses 800 quilômetros, talvez nem tanto até, né? Mas elas voltam mudadas, elas voltam mais adultas do que elas foram, elas voltam com mais consciência do que quando elas começaram a fazer isso, e elas já ganham um espírito mais forte, né? Porque acaba se aprendendo muita coisa assim que era um conhecimento padrão da nossa vida dentro dessa zona de conforto, mas que fora disso era melhor até. Era uma coisa diferente, mas era boa também, né? E é o que esses tibetanos, né, esses budistas assim hardcore aqui, então, isso para eles é o normal, né? Assim, tudo para eles é bom, é cheio de amor, faz parte da nossa vida e a gente cresce fazendo essas coisas, né? E nessa caminhada desses caras aí são milhares de quilômetros e não tem restaurante, não tem hotel, não tem nada, né? Para ali no canto, dorme, come o que tem e vai embora. E sei lá, acaba que o corpo aprende também, né? E como a gente pode ver aqui, né, no mundo ocidental também tem esse tipo de pensamento, né? Também tem esse tipo de esforço para que a gente alcance uma iluminação, mais ou menos, né? Mas que a gente evolua esse nosso espírito para esse lado do bem, né? Assim, para o lado do amor puro ali, né? O amor é energia, né? Assim, que vai mandar para os outros, né? E eu vou mostrar outras pessoas aqui que fizeram isso assim também e que é exatamente a mesma coisa que esses caras fazem, né? Os tibetanos e os budistas. Assim. Esse aqui é o Valdemar Niklevics, né? Que foi o primeiro que subiu, o primeiro brasileiro que subiu até o topo do Everest, né? Foi ele, acho que o Mozart Catão ou o Vitor Negrete, né? A equipe tinha um dos dois aqui, ou os três, eu não sei exatamente, mas eles chegaram lá e o esforço que essa pessoa fez, né, que o Valdemar fez para subir até o Everest, para chegar lá nesse pico, é exatamente assim muito próximo, né, do esforço que esses caras aqui do budismo ali fazem, porque é um esforço físico, é um descobrir onde é o seu limite, né, onde está o seu limite e se esse limite pode ser quebrado ou não, né? Se ele pode subir ou não. O do Valdemar aqui, né? Esse tipo de esporte aqui é muito mais perigoso do que o do budista ali, né? Porque aqui é bem complicado. Então, pro Valdemar chegar onde ele chegou aqui nesse topo do Everest, ele não pôde simplesmente sair do Brasil, vou pular para o Everest e vou subir e acabou, né? Não é assim que acontece isso, né? Ele precisa percorrer um circuito de 14 montanhas antes de chegar no Everest, né? Então ele precisa ir subindo todas essas 14 montanhas para ele ganhando a experiência, essas coisas assim, até chegar lá no Everest e no K2, que são os top aí, né? Que são talvez os mais difíceis, né? E daí, de repente, tem outras também, né? Mas ele depende desse esforço físico dele, né? Depende dessa uma solidão que ele vai ter lá, ele vai com uma equipe, mas o objetivo dele é solitário ali, né? E ele tá nesse solitário dele, ele tá aprendendo coisas sobre ele mesmo, né? Ele tá aprendendo coisas sobre o espírito dele, né? A força
que esse espírito interno da gente tem, né? Que esse nosso eu aqui tem, e o quanto a gente consegue quebrar disso, né? O outro aqui que também assim é o Amir Klink aqui, né? Que é o outro que volta e meia vai sozinho para os lugares, fica 2, 3 anos sozinho. E esse também tem um esforço físico gigante, porque ele tem que fazer um veleiro funcionar, né? Ele tem que andar com o veleiro, ele tem que arrumar, cozinhar, passar, lavar, fazer tudo sozinho ali, né? Então, e além de ele fazer tudo sozinho, né, ele precisa aprender a conviver com ele mesmo, né, que é a coisa mais difícil que existe, é a gente viver com nós mesmos, né, a gente tentar, a gente ficar em silêncio com nós, né, a gente amar a gente mesmo, né, a gente gostar da nossa companhia. Parece ser uma coisa simples, mas não é, né? Assim, a gente tem que entender a gente, né? Saber onde estão esses nossos limites para a gente conseguir entender a gente e acabar amando a gente, né? Esse tipo de esforço, assim, né? Eu já fiz algumas vezes, né? Porque eu nasci, assim, já viajando e já viajo desde criança, assim, né? E assim, por um grande período na minha vida, eu viajei muitas vezes sozinho e tive que fazer esses esforços, assim, porque às vezes tinha que fazer, não tinha jeito. E nessas solidões, nesses esforços todos, assim, acabei me descobrindo também, né? Procurei outras coisas, outras formas também, né? E conheci vários psicólogos e coisas assim que ajudaram a fazer essa descoberta para mim também, né? E aqui a gente tem mais um exemplo aqui que é o Ayrton Senna, né? Que é o grande herói brasileiro. Ele também é uma pessoa assim que tinha, apesar de ser muito rico, né, assim, ele parecia que tinha um desapego material, né? Ele chocava todo mundo ali dentro da Fórmula 1 com as frases que ele falava, né? Existe uma entrevista com o Ayrton Senna após a corrida ali que acho que os jornalistas ali não acreditaram muito no que eles estavam ouvindo ali, né? Sim, e ele falava essas coisas assim naturalmente, né? Assim como se estivesse lá mesmo, né? E para ele estava mesmo, né? Assim, para ele isso estava acontecendo mesmo e ele tinha essa ligação com Deus ali, né? Que é o caso aqui dele, né? Fala, né, que ele estava numa corrida, não sei se estava chovendo, assim, alguma coisa não estava muito bem ali, e ele não estava fazendo as curvas direito ali, alguma coisa assim, né? Aí ele conta na entrevista ao vivo, na televisão, ele fala que a alma dele saiu do corpo, né? Assim, acho que por querer e tudo. Ele olhou de cima ali, ele disse que a alma dele olhou de cima enquanto ele dirigia o carro lá na corrida mesmo, olhou e viu o que que ele estava fazendo de errado lá. Aí voltou, aí ele foi lá e corrigiu o que estava fazendo de errado naquela curva e tudo deu certinho ali. No final ele ganhou a corrida desse jeito. Então, o que existe é que assim ninguém sabe, né? Assim, mas o que mostra ele aqui, o Ayrton Senna, é que ele tinha uma ligação muito grande com Deus, assim, né? Que uma ligação grande mesmo, assim, de total ligação, né? Assim, de ser, sei lá, de repente até falar e perguntar, né? Assim, tanto no dia em que ele faleceu, né? Naquele acidente lá, no dia do acidente, que já tinha acontecido várias coisas nos dias anteriores, né? Ele diz que liga para a irmã dele, isso está numa entrevista aqui da Fundação Ayrton Senna, né? Com a irmã dele, aquela Viviane. E ali ele fala, assim, ela conta, né, que ele diz que no dia da corrida de manhã ele ligou assim, falando que tinha conversado com Deus, assim, e que Deus ia dar um presentaço para ele naquele dia, assim, que Deus ia dar de volta a vida dele. E no final acontece o acidente e não sei, né, assim, sabendo, né, de que ele falou isso de manhã, né, para a irmã dele. Então, tudo já estava planejado, né? Então tudo estava indo já assim. Então essa ligação que ele tinha assim com o amor, né, o poderoso assim com Deus, né? Essa ligação é o mixang, né? Esse ser uma alma boa, né? Ser uma boa pessoa. Ele
foi um exemplo, né? Então, de repente, assim, se Mixang não fosse ligado só com a fotografia, né? Ou então se ele pegasse uma câmera fotográfica, talvez ele conseguisse fazer fotos assim, em que esse amor fosse transmitido assim através da imagem, né? Então, resumindo assim no que dá agora, né? Porque isso é uma coisa extremamente difícil, é que Mixang tem a ver com o amor, né? O amor nosso pelo que nós estamos fotografando, o respeito que a gente tem do que a gente está fazendo, assim, né? O respeito global, complexo ali de tudo, né? O respeito por mim precisa, para que eu consiga fazer uma fotografia assim, mixang, pelo que parece ser, né? Precisa primeiro eu me respeitar e eu me amar, né? Gostar também dessa câmara fotográfica, dessa profissão, dessa atividade que é fotografar, né? Que é capturar uma imagem de uma forma assim minha, né? E tem que ter o respeito pela natureza, que é o que eu estou fotografando, ou o respeito pela pessoa que eu estou fotografando, ou pela montanha, ou por qualquer cena ali que eu esteja fotografando. Então, Mixang é no final esse respeito real, né? Assim, é um respeito interno entre você e a natureza que está na sua frente, essa troca de energia, né? Porque eu tenho uma energia, mando para uma planta ali, uma flor, uma pedra, a pedra tem a energia dela, assim, a flor, a coisa assim, que manda para mim. Então, essa minha troca de energia com o que eu tô vendo, né, com essa forma que eu tô vendo, com essa matéria que eu tô vendo, né, ela vai trocar a energia comigo. Então, se isso for numa coisa assim real, né, se for se existir realmente, né, essa emissão e transmissão e troca de energias, a gente está no caminho do Mixang, né, assim, e isso não é eu contando para você, né, é eu sozinho ali com a planta, ali conversando com ela, né, nessa troca com ela, quando ninguém está olhando, né, assim, é quando eu estou em comunhão com a natureza, por exemplo, né, então eu e ela somos a mesma coisa. E eu, como posso registrar ela, capto assim da melhor forma que eu consigo para que eu transmita essa beleza que eu consegui ver. Então, isso para mim parece Mixang, né? E isso é o Mixang. Então, isso independe de nós fazermos muito esforço assim para que pareça ser, né? A gente tem que fazer um esforço para que a gente aprenda e entenda quem nós somos, esse nosso esforço da gente fazer esse esforço físico e mental para que a gente consiga descobrir os nossos limites, né, os nossos caminhos, e se a gente acaba descobrindo realmente o que é o amor, né, se é a energia do amor e o respeito assim a tudo que existe nesse planeta, né? Não é uma coisa simples, como eu falei no começo, mas é uma coisa bastante real e é uma coisa que a gente deve procurar, né? Consertar os nossos erros, né? Assim, ou melhorar a nossa realidade aqui nesse presente, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Vou parar aqui porque isso já está bastante complexo, está bastante confuso e bastante difícil de entender. Mas se puderem, leiam mais, que leiam esse livro aqui, O Materialismo Espiritual, do Shogyan Trungpa aqui, né, para entender um pouco mais. E também espero que vocês consigam, né, entender, né, essa parte desse amor nosso real pelo nosso mundo que a gente vive, né. Isso é bastante difícil, mas é uma coisa que a gente deve fazer porque nós somos o mundo, né? E nós é que deixamos a nossa casa, o nosso mundo melhor. Então depende de nós, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. E se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.